Nós estamos aí então estudando sobre os 10 mandamentos, né? Hoje nós vamos começar aí a nossa reta final no 10º mandamento. Nós vamos falar sobre ele hoje pela manhã. Eu espero no domingo que vem também falar um pouquinho sobre isso, né? E depois fazer um encerramento, né? Digamos assim, uma conclusão de tudo aquilo que nós aprendemos durante esse tempo, né? Se eu não me engano, a gente está aí quase que há mais de um ano, né? Trabalhando essas questões dos 10 mandamentos, olhando a lei de Deus, a lei moral de Deus, e percebendo como Deus é santo, como Deus é puro, e como nós, né, somos pecadores, e como nós precisamos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ao olhar os 10 mandamentos, nós não podemos simplesmente achar que eles são coisas do passado, e que eles serviram apenas para aquele povo lá em Êxodo capítulo 20, aquele povo de Israel que estava lá na terra prometida. Não, eles revelam, como eu mencionei, o caráter santo de Deus, o caráter puro do nosso Senhor, né? E revela então como nós estamos distantes e como nós precisamos então da graça de Jesus em nossas vidas para que nós possamos seguir os mandamentos do Senhor. Nós vamos começar então lendo os 10 mandamentos, vou colocar aqui para vocês. Vou pedir para que vocês leiam então, para que nós possamos recordar os 10 mandamentos. Os irmãos podem ler, por gentileza? Então, falou Deus todas estas palavras. Cadê meu... Travou. Isso, vamos lá. Isso, então o 10º mandamento, ele está aí no verso de número 17, eu vou pedir os irmãos novamente para lerem, por gentileza. Não cobiçarás... Isso, se você estiver anotando, você vai encontrar aí também em Deuteronômio, capítulo 5, verso 21, esse mandamento então sendo repetido, tá? Então hoje, de maneira introdutória, nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto geral, né,
desse mandamento. O aspecto geral, então, do 10º mandamento diz respeito, então, aos desejos do nosso coração, né? Para aquilo que nós cobiçamos, daquilo que nós, então, queremos. Então, o 10º mandamento tem essas implicações aí, de modo geral, tá? Calvino, então, ele vai definir o 10º mandamento, e ele vai dizer, então, que o propósito deste mandamento é: visto que Deus quer que a alma toda seja possuída do afeto, do amor, de nossas disposições, se deve excluir todo desejo contrário à caridade. Portanto, ele vai dizer, a síntese será que não se nos insinue qualquer pensamento que nos mova o espírito com uma concupiscência danosa e tendente ao detrimento de outrem, a que corresponde o preceito oposto, que tudo quanto concebemos, deliberamos, queremos, intentamos, seja isto associado com o bem e proveito do próximo, tá? Então, em resumo, o que Calvino está dizendo aqui, e a gente também vai ver em outros aspectos, né? É que este 10º mandamento, ele não está preocupado simplesmente com ações externas, né? Mas ele vai lançar luz àquelas coisas que nós temos dentro do nosso coração. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da inveja, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da avareza, e que muitas vezes não estão externadas, né? Por exemplo, ninguém anda com uma camiseta na rua dizendo assim, eu sou invejoso. Mas, no coração, nós podemos nutrir esse tipo de sentimento de tal forma que, sem mesmo nenhum tipo de palavra ou sem nenhum tipo de ação contra nosso próximo, nós podemos desejar o mal para ele, né? Para que, de repente, ele tropece, bate a cabeça numa pedra e morra, por exemplo, né? Ou que ele não se dê bem na vida. Então, nós precisamos olhar para o 10º mandamento exatamente desse lado, então, de que ele precisa ir fundo no nosso coração e daquilo, então, que nós desejamos e que muitas vezes ninguém absolutamente sabe sobre isso, mas Deus certamente conhece o nosso coração, tá? O Catecismo de Heidelberg, que nós lemos agora há pouco, também ele fala sobre a questão do 10º mandamento, tá? Então, na pergunta 113, nós encontramos isso aí. O que exige de nós o 10º mandamento? Os irmãos, por favor. Isso, tá? O Salmo 139, nós vamos ler outros textos também, mas o Salmo 139, que é o Salmo que nós conhecemos bem, né, os versos 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, tá? Então percebam que o 10º mandamento, novamente vale a pena dizer, né? Ele tem então esse aspecto relacionado então ao nosso coração, né? Aquilo que nós guardamos em nosso coração. Nós vamos encontrar também o Catecismo Maior, duas perguntas, então, a respeito desse 10º mandamento. Aquelas, então, que têm a ver com os deveres exigidos e com aquilo que também dos pecados proibidos. A 147, então, diz aí, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os irmãos, por gentileza. Isso, Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Além disso, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Além disso, Paulo vai dizer a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, tá? Então é nesse sentido aí que nós vamos caminhar hoje pela manhã. Além disso, a pergunta 148 do Catecismo Maior fala então dos pecados proibidos. Então, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Novamente, os irmãos, por gentileza. Isso, por exemplo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, quando o apóstolo aí, então está fazendo uma comparação dos coríntios, né, ou da igreja em Corinto, com aqueles aspectos do povo de Israel, que a gente às vezes acha que é só o povo de Israel que murmura, né? A gente não murmura não, né? A gente não fala mal, a gente não deseja nada além da conta, né? Quem murmurava era aquele povo lá no deserto. Nós não, né, dona Jaime? Nós vivemos uma vida tranquila, nós somos muito crentes, né? Mas Paulo vai dizer exatamente o contrário, né? Ele vai dizer que os crentes do Novo Testamento também murmuravam. E lá o apóstolo Paulo, então, ele traz uma advertência àqueles irmãos que também serve para nós certamente. Ele diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, né? Então Paulo está fazendo uma comparação do povo de Israel no Egito e está dizendo: olha, vocês estão fazendo do mesmo jeito, parem com isso, porque senão Deus vai trazer juízo sobre a vida de vocês, né? Nós vamos encontrar também, nós vamos falar um pouquinho disso, lá em Tiago 3,14. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. E ainda Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, tá? Então vamos dar uma olhadinha do que esse mandamento então tem a nos ensinar, né? O que o 10º mandamento nos ensina? Primeiramente, então, a gente pode mencionar que ele proíbe então a cobiça. Então essa é a essência do 10º mandamento. Por isso ele diz: não cobiçarás. E aí você pode pensar assim: pastor, mas eu não cobiço. Mas eu quero dizer que nós cobiçamos, né? Quem de repente nunca pensou assim, né? Naquela esposa, e a gente olha para a esposa, às vezes, daquela pessoa que nós conhecemos, e a gente às vezes pensa assim: rapaz, como é que essa mulher casou com esse homem? Casou com esse traste, né? Ou você, mulher, né? Olha e fala assim: gente, como é que um homem desse casou com uma mulher dessa, pelo amor de Deus? Olha que mulher bonita e com esse pedaço de sapato velho, né? A gente olha então para as coisas da pessoa, né? E fala assim: gente, como é que fulano de tal comprou esse carro, gente? Como é que esse homem conseguiu construir essa casa? Por que Deus não me abençoa como abençoa esse fulano, né? Como é que ciclano, como é que Bertano, como é que fulano de tal passou nesse concurso público e eu não passei? Como é que essa pessoa é tão bonita e eu sou desprovida de beleza, né? E nós então, no nosso coração, sem nós percebermos, nós começamos então a cobiçar, né? Nós começamos a desejar, nós começamos a querer aquilo que pertence ao nosso próximo, né? Por isso que eu estou mencionando, né? Essas coisas nós não falamos externamente. Nós não dizemos isso à luz do dia. Mas o nosso coração, muitas vezes, a gente agasalha esse tipo de sentimento. Nós guardamos essas coisas, muitas vezes, no nosso coração, né? Veja novamente Hebreus capítulo 13, ele vai falar sobre isso. Seja a vossa vida sem avareza. Né? Ele vai dizer: contentai-vos, ou seja, estejam contentes com as coisas que vocês têm. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então a essência desse mandamento é isso: ele proíbe a cobiça.
o desejo do nosso coração de termos as coisas do nosso próximo. Então perceba que ele diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o carro do teu próximo. Não cobice nada do que é do teu próximo. Irmãos, nós cobiçamos os talentos, nós cobiçamos o jeito, nós cobiçamos a maneira como as pessoas se comportam. Muitas vezes, sem a gente perceber, nós queremos denegrir o nosso irmão, é porque nós invejamos a maneira como ele é. Então, às vezes, nós tentamos abafar as pessoas, né, dizendo, olha, você não pode ser assim. Né, especialmente quando essas pessoas são benquistas, bem vistas, né, pelos outros, ou são pessoas que conseguem, de alguma maneira, se dar bem, né, com as outras pessoas, a gente começa a dizer, é porque essa pessoa é muito amostrada, essa pessoa é muito exibida. Mas, na verdade, no nosso coração está nutrindo aquela inveja de que aquela pessoa, ela é uma pessoa muito bem relacionada. Ela consegue, ao mesmo tempo, conversar com pessoas mais maduras, ao mesmo tempo que ela consegue conversar com crianças, ao mesmo tempo que ela se comporta bem no meio dos jovens. E nós achamos que essa pessoa é exibida. Mas, na verdade, muitas vezes isso está no nosso coração. De inveja, né, de cobiça, de ter esse dom, de ter essa personalidade que esse indivíduo, seja homem ou mulher, tem, que nós não temos. Então, esse aspecto, então, geral, que esse mandamento nos proíbe, né? Ele proíbe, então, a cobiça. Além disso, então, ele condena a inveja. Porque é assim que nasce a cobiça, né? Nós queremos aquilo que é do outro. Nós olhamos o nosso próximo e a gente pensa, rapaz, eu vou ter que comprar aquele carro que o irmão Alfredo comprou. Porque, gente, ele ficou até mais bonito depois que ele comprou aquele carro. Então eu preciso desse carro também. Né? Nós começamos então a comparar a nossa vida miserável com a vida próspera daquele outro próximo. Lembra do Salmo 73? Né? Lembra lá, eu queria que alguém abrisse para nós lá, eu queria que você achasse para mim aí, quem achar primeiro, a maneira que eu acho muito bela, né, do Salmo 73, é quando o salmista então ele declara o que de fato havia no coração dele com relação aos ímpios, né? Eu não sei exatamente se é o verso 13 ou 14, né? Quando ele diz assim, eu sentia inveja dos ímpios. Alguém acha aí, por favor, leia para mim. É o Salmo 73, eu só não lembro o versículo de cor. Só um versículo já basta. É o 3? Quem achou pode ler aí. Isso, lê de novo aí, Claudinha, para a gente ouvir. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Isso. Olha o salmista aqui que ele está dizendo. Eu sentia inveja dos ímpios. Eu olhava para eles e via a prosperidade deles e falava assim, gente, não acontece nada com esse cara. Ele é nédio, né? Ou lá na Bahia a gente diz que ele é fornido, né? De tanta comida boa que ele come, chega a pele dele brilha, né? Ele é redondinho, né? De tanta comida boa que ele come. E eu aqui, pobre miserável, passando fome, sou um crente, né? Estou passando esse perrengue aqui, comendo pão com ovo, enquanto o ímpio lá que blasfema contra Deus está comendo picanha, está indo nos melhores restaurantes, andando de carro novo, e eu aqui com meu Fusca 73, né? Não tenho nem dinheiro para colocar gasolina no carrinho. E o ímpio lá que blasfema contra Deus está lá andando como se nada tivesse acontecendo. Todo final de semana ele está lá aqui nesse ponto, no pontão, né? Ele está lá com a sua Mercedes, está lá com o seu Porsche, ele encosta, gasta R$400, R$500 num restaurante, e eu não consigo ir na 308 comprar um cachorro-quente que custa R$13. E estou aqui no perrengue. E ele diz, eu estou sentindo inveja desses camaradas. Olha que coisa bonita do salmista. Você não acha? Não, eu acho. Que o salmista, ele declara diante de Deus, eu senti inveja deles. E esse mandamento, então, nos traz essa verdade, de que nós, muitas vezes, também invejamos, e nós precisamos, então, perceber o que o mandamento diz para nós. Eu vou pedir aqui a Ana Josina para ler, por favor, Ana, a Provérbios 14:30.
Vou pedir ali, dona Joemi, para ler, por favor, dona Joemi, Provérbios 27, o verso de número 4. E vou pedir ali o Evandro, mais conhecido como Júnior, para ler, por favor, Juninho, Gálatas 5, os versos 19 a 21. E também o verso de número 26, por favor, Júnior. Vamos começar aqui com a Ana Josina. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo. Espera aí que ele vai ligar ali, Ana. Pode falar. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Isso. A minha tradução diz aqui, né? O coração em paz dá vida ao corpo, né? Lembra que nós lemos agora há pouco sobre contentamento? É isso, é o coração em paz. É aquela pessoa que diz assim, gente, eu estou contente com o que eu tenho. Né? Eu não tenho o carro que eu gostaria de ter, mas eu estou contente com esse fusquinha aqui. Estou feliz com isso. Né? Eu não posso ir lá no pontão gastar R$400 num restaurante, mas eu estou contente de poder pedir uma pizza e tomar um refrigerante. Isso me traz contentamento. Meu coração está em paz. Minha vida não está nessas coisas. Então eu tenho paz, eu tenho contentamento por aquilo que eu tenho. Lembra que depois Paulo vai falar sobre isso? Eu aprendi a viver bem, mas eu também aprendi a viver no meio da tribulação. Eu aprendi a viver na pobreza, mas eu também sei lidar com a riqueza. Eu sei comer bem quando eu sou convidado para ir numa festa chique, mas eu também sei comer o meu feijão, meu arroz com ovo no final da noite, que é a única coisa que tem quando eu chego do trabalho. E para mim está tudo bem, está tudo legal. Estou contente, eu não vou ficar murmurando porque eu não tenho aquela comida, né, que eu cheguei em casa e eu achava, né, ou eu acho que eu mereço comer. Mas eu estou contente, o meu coração está em paz. Provérbios 27, o verso de número 4, dona Joemi, por gentileza. 4, né? Cruel é o furor, impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Isso. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas ele termina de dizer, quem pode suportar a inveja? Pior do que o coração cruel e é pior do que a fúria destruidora. Né? É isso que ele está dizendo. Gálatas 5, os versos 19 a 21. Por favor, nós vamos encontrar dentro daquelas obras da carne, uma delas então é a inveja. Por favor, Júnior. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Isso, agora, desculpa. A respeito das quais eu vos declaro, já outrora vos preveni que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Isso, o verso 26, Júnior, bem aí mesmo. Do mesmo capítulo 5. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Isso, exatamente, tá? Então, se Paulo está escrevendo isso, é porque ele sabe que nós temos inveja um dos outros. 1 Pedro 2,1 vai dizer, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, tá? Então, esse mandamento, ele condena a inveja, né? Mostrando, então, que nós não devemos cobiçar aquilo que é do nosso próximo, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Além disso, então, ele condena esse desejo desordenado pela riqueza. Essa pessoa, então, é aquela pessoa que é aquele indivíduo que tem como alvo principal a aquisição de riquezas. Aqui o mandamento não está dizendo que você não pode ter bens. Aqui não está dizendo que você não pode ter o carro novo que você tem condição de comprar. Ninguém está dizendo aqui que você tem que fazer um voto de pobreza, né? Ninguém está dizendo aqui que você tem que abrir mão de tudo que você tem para de fato ser um cristão autêntico. Mas aqui está dizendo que há um perigo daquelas pessoas então que a obstinação, o alvo, o propósito,
tudo então que gira em torno de sua vida diz respeito então à aquisição de riquezas. Você e eu conhecemos pessoas assim, não é? Pessoas que fazem de tudo para conseguir os bens. E quando eu digo faz de tudo, ela é capaz, inclusive, de passar por cima de outros, para que ela consiga, então, aquela vaga de emprego, ou ela consiga aquela promoção, ou ela consiga, então, chegar àquele alvo que ela deseja, né? É a pessoa, então, que anda de maneira desordenada, simplesmente tentando conseguir ou possuir bens, tá? Daí está, irmãos, o perigo da teologia da prosperidade. Quando nós vemos igrejas que prometem, né, o tempo inteiro de que Deus vai lhe dar bens, Deus vai lhe dar prosperidade. Então você tem, por um lado, essas promessas, que embora sejam falsas, né, porque Deus nunca prometeu essas riquezas desordenadas e nem prometeu riqueza para todos. Por outro lado, você tem pessoas que o desejo do coração delas é exatamente isso. É possuir riquezas, é possuir bens, é ter posses, né? Então isso tem um perigo muito grande, né? E a avareza então está ligada exatamente a isso. A esse desejo, então, de nós possuirmos os bens. A cobiça está ligado a isso, né? A inveja está ligado a isso, muitas vezes, né? Pessoas que fazem de tudo exatamente para poder conseguir aquilo que deseja. Por exemplo, você vai encontrar em Efésios, capítulo 5, verso 5, Paulo dizendo assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, Paulo, ele compara a avareza ao quê? A idolatria. A idolatria. A pergunta, então, que nós precisamos fazer é: por que nós levantamos dia após dia, a cada manhã, para irmos ao trabalho? Será que eu acordo todos os dias porque eu compreendo de que Deus quer me usar no meu trabalho para glorificar o nome dele? E aí, então, eu acordo com essa perspectiva, né, de que eu preciso trabalhar para que Deus seja glorificado. Daí, então, eu não posso chegar atrasado no meu trabalho, eu não posso ser aquele funcionário que enrola, né, ou aquele servidor que enrola. Eu não posso ser aquele profissional liberal que passa a perna nos clientes. Eu não posso ser aquele camarada que fica, aquela pessoa que fica adiando os seus compromissos, né? Mas eu tenho que ser uma pessoa correta nos meus negócios. Eu preciso, então, fazer de tudo para que eu vá bem no trabalho que Deus colocou nas minhas mãos, porque, no final das contas, eu estou trabalhando para Deus, né? Então, essa é a perspectiva cristã. Ou eu levanto do meu trabalho dia após dia, já pensando assim: eu preciso trabalhar hoje porque eu preciso comprar aquele carro. Eu preciso comprar aquela bolsa. Eu preciso comprar aquele sapato, eu preciso comprar aquele vestido, eu preciso daquela roupa, eu preciso trabalhar porque eu tenho que ir naquele restaurante chique, fazer uma selfie, marcar lá no Instagram que eu estou naquele restaurante do copo sujo lá, aquele restaurante bonito, chique, para mostrar para os meus amigos o quanto eu sou bacana, o quanto eu sou próspero, o quanto é que a minha vida é bacana e é legal. A gente, às vezes, pode acordar dia após dia com essa motivação. Não pensando na glória de Deus, mas pensando na nossa própria glória e na nossa própria promoção pessoal. Então, veja, irmãos, a linha é tênue, né? A divisão dessas coisas, elas são muitas vezes imperceptíveis. Porque ao mesmo tempo que nós trabalhamos, e a gente trabalha exatamente para comprar um carro, não tem problema com relação a isso, né? Dizer, não, eu preciso trabalhar porque eu quero trocar meu carro, já passou da hora, né? Já está dando problema, então eu preciso juntar um dinheirinho para comprar aquele carro, para mudar o modelo, para comprar algo mais novo, para não ter muito problema. Entre você pensar nisso e você pensar que você, de fato, está trabalhando simplesmente para adquirir bens. Né? Adquirir posses, mostrar para os outros o quanto que nós somos prósperos e o quanto nós estamos bem na fita, né? Não é assim que o jovem diz, né? Estou bem na fita, né? E o bem na fita quer dizer o quê?
eu ando num carro bom, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu uso um vestido legal, eu uso uma roupa da moda, o meu sapato é de marca, o meu celular é de última geração, eu ando em locais bacanas, eu como em restaurantes chiques, né? Eu viajo para lugares exóticos, então a minha vida é legal por causa disso. Então a linha é tênue, né? A divisão, então, muitas vezes é difícil até mesmo de nós percebermos. O salmista vai dizer no Salmo 10, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele, tá? Então nós precisamos tomar cuidado com esse desejo desordenado pelas riquezas. O Senhor Jesus também tem algo a nos dizer a respeito desse mandamento. Quando ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus vai dizer, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos repetir? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É no coração que nós percebemos aquilo que nós desejamos. Volto a dizer, irmãos, ninguém sai com uma camiseta e ninguém levanta uma bandeira no meio da rua dizendo, eu sou um idólatra. E muitas vezes nós comparamos a idolatria simplesmente do aspecto externo, quando a gente vê aquelas pessoas então se ajoelhando diante de imagens, não é? Ou aquela pessoa que vai lá atrás do seu cantor preferido, e a gente fala, nossa, essa pessoa idolatra fulano de tal, né? Olha, essa pessoa até comprou uma passagem para ir para outro estado para ver aquele cantor famoso. Gente, essa pessoa é uma idólatra, né? Um ídolo dela é isso, né? Ela faz tudo por esse cantor, por essa cantora. Mas nós muitas vezes agasalhamos ídolos do coração. Coisas que nós guardamos aqui no nosso coração. Desejos que cada um de nós temos. O pastor também tem, viu, gente? E precisa trabalhar e precisa pedir a Deus para que Deus tire esses ídolos do nosso coração. Às vezes o ídolo do nosso coração é as pessoas olharem para nós e dizer, puxa, como você é uma pessoa legal, não é? E a gente se sentir bem por causa disso. A gente se sente por dentro valorizado, não é? Às vezes o ídolo do nosso coração é a nossa autoestima, é o nosso corpo, é a nossa beleza, são os nossos bens, é a nossa família. Então, às vezes tem gente que idolatra a família pensando que a família é algo quase que glorificado, né? Então, a gente pensa que família não tem problemas, não tem dificuldades. E aí, então, quando a gente começa a perceber que a nossa família... Por quê? Porque a gente quer mostrar para as pessoas que a nossa família é perfeita, quando na verdade ela não é. Né? Então, às vezes, ídolos do nosso coração, né? Coisas, inclusive, que muitas vezes são legítimas, né? Não são coisas essencialmente erradas, né, diante de Deus, mas que de fato podem ocupar lugar no nosso coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Lembra do que eu falei sobre acordar de manhã, na segunda-feira? Quando nós colocamos o nosso coração, tudo o que você fará durante essa semana vai girar em torno disso. Se o seu desejo é ter uma vida estabilizada para que você tenha confiança nas riquezas que você tem, toda a sua vida vai girar em torno disso. Porque o ídolo do seu coração é estabilidade financeira, para que eu possa ter garantido o futuro da minha vida, ou o futuro dos meus filhos. Veja, irmãos, isso não tem nada de errado em princípio, mas pode se tornar um ídolo no nosso coração de tal maneira que tudo a partir disso vai girar, tudo em minha vida vai girar em torno desse meu desejo de ter estabilidade, de adquirir bens, de ter segurança financeira ou patrimonial, ou por aí vai.
né? Quando um jovem, por exemplo, ele tem um desejo imenso de se casar-se, por exemplo, e ele colocou isso como alvo da sua vida, tudo que ele vai fazer vai girar em torno disso. E aí, às vezes, ele vai correr atrás desse seu desejo, né? Sem perceber muitas vezes e sem se perguntar qual é a vontade de Deus nesse ponto específico, tá? Além disso, quando a gente olha a Escritura, né, e o apóstolo Paulo então vai falar sobre a questão do pecado humano, veja que ele vai citar então o 10º mandamento. Ele vai dizer: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Por que Paulo não citou outro mandamento, não é? Mas ele citou o 10º. Porque o 10º é algo que acontece aonde? No nosso coração. E é lá então que nós descobrimos o quanto nós somos pecadores, tá? Não apenas externamente, mas certamente no nosso coração. Além disso, então, né, o John Frame ele vai dizer o seguinte: olha, se o sentido restrito do mandamento é que são proibidas todas as intenções e tentativas de tomar o que pertence a outrem, o sentido amplo é que são proibidas todas as intenções pecaminosas e, portanto, todo pecado. Todos os pecados procedem do coração. Se o coração for puro, não haverá pecado. Portanto, este mandamento, na verdade, inclui todos os demais, como uma perspectiva sobre todos os pecados e toda retidão. O que John Frame está dizendo é o seguinte: o 10º mandamento, ele mostra a causa dos pecados que acontecem nos outros mandamentos. Por que o indivíduo adultera? Porque ele cobiçou a mulher do próximo. Ou o contrário, né? Por que a mulher adultera? Porque ela cobiçou o marido da outra. Né? Ou ela cobiçou o colega do trabalho, ela cobiçou o vizinho. Né? Por que nós muitas vezes colocamos Deus em segundo lugar, quebrando o 1º mandamento? Porque na verdade nós colocamos um ídolo diante de nós. Nós cobiçamos o dinheiro, nós cobiçamos o corpo, nós cobiçamos a nossa inteligência, nós cobiçamos o nosso bem-estar, nós invejamos aquilo que o próximo tem. Então eu coloco Deus de lado e coloco ali o meu ídolo e eu vou correr atrás então daquilo que o meu ídolo promete, daquilo que o meu ídolo deseja. Então, se meu ídolo é o meu corpo, eu preciso ter tempo para quê? Para academia, não é? Eu preciso me esforçar, eu preciso ter uma alimentação balanceada, eu preciso então fazer tudo para adquirir aquele corpo sarado, né? Por quê? Porque o meu ídolo é o meu corpo. Se o meu ídolo então é a questão financeira, ou a segurança financeira, então eu preciso correr atrás disso, né? Eu preciso então me esforçar, eu preciso estudar muito, eu preciso então fazer todo o possível para conseguir essa estabilidade financeira. Veja, irmãos, nem ir para a academia e nem passar no concurso público é algo propriamente ruim, mas pode de fato se tornar um ídolo na nossa vida quando nós então cobiçamos aquilo que nós temos diante de nós. Nós podemos então passar para as considerações finais, né? Então, primeiramente eu queria citar aqui o pastor Charles Hodge, quando ele diz assim: a maior parte dos demais mandamentos proíbe atos externos, porém este, falando do 10º mandamento, proíbe um estado do coração. Revela que nenhuma obediência externa pode cumprir as exigências da lei, que Deus contempla o coração, que Ele aprova ou desaprova os afetos e intentos secretos da alma, que um homem pode ser um fariseu, puro exteriormente como um sepulcro caiado, mas por dentro cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, Charles Hodge está dizendo aquele exemplo que nós conhecemos, de pessoas que muitas vezes cumprem externamente todos os requisitos da religião, ela não falta um culto da igreja, ela participa de todas as atividades, ela vem às programações da igreja, ela é uma pessoa inclusive envolvida nos ministérios da igreja, mas é invejosa, é cobiçosa, é avarenta. Ele está dizendo, esse mandamento, na verdade, trata o coração. Então, essa pessoa não pode simplesmente cumprir algo externo, sendo que no coração dela ela agasalha esses sentimentos de inveja, de cobiça e por aí vai. Além disso, então, Calvino,
ele vai dizer o seguinte, né? Portanto, da mesma forma que até aqui o Senhor ordenou que a norma do amor presida as nossas vontades, os nossos esforços, as nossas ações, assim agora ordena que sejam conduzidos à mesma norma os pensamentos de nossa mente, para que não haja nenhum pensamento corrupto e pervertido, que incite a mente em outra direção. Da mesma forma que proibiu que a mente fosse inclinada e induzida à ira, ao ódio, à fornicação, à rapina, à mentira, assim proíbe agora que ela seja sequer incitada a essas transgressões. Em resumo, o que Calvino está dizendo é: os outros mandamentos nos falam de questões externas, como o adultério, por exemplo, como o 6º mandamento, né, não assassinarás, e a gente pensa sempre nas coisas externas, a gente pensa no adultério sempre como como um fato consumado. Aqui, então, Calvino está dizendo, a nossa mente e o nosso coração também tem que ser incitado a essa pureza. Então, veja, irmãos, o Evangelho não é uma religião que começa nos nossos atos. O Evangelho é uma religião que começa no nosso coração. Você pode ser um ótimo frequentador de igreja, mas o seu coração pode estar completamente corrompido diante de Deus. E ninguém muitas vezes sabe disso. O pastor não sabe, o conselho não sabe, às vezes nem a mulher sabe, nem o marido sabe. E às vezes nós agasalhamos no nosso coração inveja, cobiça. Nós olhamos muitas vezes para os nossos irmãos dizendo, olha lá aquele enxerido, olha lá aquele exibido. E nós estamos na igreja. Nós louvamos e levantamos as nossas mãos dizendo, Deus, eu te adoro porque o Senhor é bom e maravilhoso. Mas quando nós saímos à porta, nós falamos mal do nosso irmão. Nós colocamos coisas a respeito dos nossos irmãos que muitas vezes nem são verdadeiras. Parte da cobiça e da inveja do nosso coração. É isso, então, que Calvino está dizendo para nós. Jesus, novamente, vai dizer o seguinte, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Vamos ler todos juntos? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e por aí vai. É do nosso coração que surgem essas coisas. Novamente, irmãos, exteriormente, as pessoas podem olhar para nós e dizer assim, rapaz, esse camarada é um bom crente, viu? Todo domingo ele está na igreja. Às vezes as pessoas já até chamam a gente de beato, né? Esse rapaz é um beato. Todo domingo ele está na igreja. Todo domingo ele está lá. Mas nós, muitas vezes, não percebemos o quanto nós carregamos de coisas ruins no nosso coração. E é isso, então, que esse mandamento mostra para nós. Que a cobiça, ela está agasalhada no nosso coração. E muitas vezes ela externaliza exatamente nessas questões, né? Quando nós invejamos, quando nós cobiçamos, quando nós muitas vezes somos avarentos, quando nós criamos ídolos do nosso coração, sem que a gente perceba o quanto essas coisas movem a nossa vida dia após dia. E a gente então acha que não, está tudo bem, é tudo normal, está tranquilo, eu só estou fazendo o que todo mundo faz. Mas, na verdade, existe um ídolo no nosso coração. Todos nós lidamos com isso, irmãos, todos nós. Precisamos, então, compreender essas verdades de maneira bem clara, a fim de que o Senhor possa trazer, então, transformação às nossas vidas. Nós temos alguns minutinhos aí, caso os irmãos tenham alguma pergunta e alguma consideração. O Ariston aqui, por favor. Muito bem, pastor. Achei excelente a exposição aí, bem oportuna em relação a esses temas, porque a nossa tendência natural, como crente, é exatamente negar que existe essa podridão no nosso coração. E como filhos de Adão, vê isso mesmo como o senhor bem expôs. E o pior,
a igreja, parte da igreja do Senhor, tem contribuído para você seguir nessa tendência natural de negar. Por exemplo, como o senhor já citou, a igreja que é para estar e exortar os crentes, né, os filhos de Deus, a fugir da cobiça, ela faz o contrário com a teologia da prosperidade e o incentiva a prosseguir e a buscar a cobiça. Outra coisa, a inveja, que é o que a gente tende a fugir. No meu não tem. Ela ensina a você se preocupar com a inveja do outro para com você, como se a inveja do outro ela que fosse te provocar problema e tenta te fazer desviar e fugir de que você não tem esse problema. E aí, assim, eu penso que o que é importante, como é que a gente vai lidar? Qual a maneira mais eficaz de lidar com isso? O primeiro passo, que eu acho que o senhor já expôs muito bem, é a gente reconhecer. E por isso que a gente faz confissão de pecados nos cultos, né? A gente só não dá nome a eles, mas são esses aí mesmo que saem do nosso coração. E eu penso que eu não vejo outra maneira mais eficaz é de a gente buscar em oração ao Senhor, pedir a Ele para nos ajudar a termos alegria plena, regozijo pleno naquilo que Ele, na sua providência, reservou para a gente, tanto naquilo que Ele achou por bem nos conceder, quanto Ele achou por bem não nos conceder. Isso, né? Exatamente. E não vejo outra alternativa, mas com nossas forças mesmo, nós não vamos conseguir. E assim, mas achei muito oportuno e pertinente. Uma linguagem que talvez nos ajudaria, né, é o que você encontra nos próprios salmos, né? Os salmos, eles são orações, não é só poesia, né? Você vai encontrar muitas vezes o salmista, como a gente acabou de ler aqui o Salmo 73, que é algo impactante, né? Porque a gente está falando ali de Asaf, que era alguém que, inclusive, trabalhava na obra de Deus, não era considerado ser um cristão comum, vamos dizer assim, né? Mas era alguém que estava envolvido diretamente na própria obra de Deus, né? E ele não tem problema nenhum em dizer, eu senti inveja dos ímpios, né? E nós muitas vezes queremos, diante de Deus, mostrar como é que eu posso dizer, mostrar algo que nós não somos, né? Nós queremos dizer para Deus assim, Deus, não, eu não estou sentindo inveja, mas na verdade é. E Deus já sabe que é. E o Salmo, então, nos ensina a confessar diante de Deus isso. Ele diz, eu senti inveja dos ímpios, né? Às vezes você encontra alguns salmos, o salmista dizendo assim, Deus, eu estou orando e o Senhor não responde, o que está acontecendo? Né? Como o salmista dizendo assim, o Senhor não vai fazer nada em meu favor, tanto que eu tenho orado e nada acontece. E às vezes a gente olha e fala assim, gente, parece que o salmista assim, tá meio, não é muito crente. Não, ele é crente mesmo no Senhor. E ele não tem dificuldade nenhuma de se aproximar de Deus e expor o seu coração diante de Deus, né? Pelo contrário, ele escancara exatamente isso, dizendo, Deus, eu estou orando e o Senhor não me responde, né? Às vezes você encontra o salmista dizendo assim, Senhor, olha os meus inimigos aqui, os persiga, pisa na cabeça deles. É isso que o salmista vai dizer. Porque eles estão me perseguindo. Aí você vai dizer, ué, pastor, então você está dizendo para eu desejar o mal para os meus inimigos? Não, o salmista está pedindo é que Deus faça algo contra os inimigos dele. Assim como nós podemos dizer, Senhor, olha, fulano de tal no meu trabalho está me perseguindo, eu não fiz nada contra ele. Deus age em meu favor. O que a gente não pode fazer, irmãos, é agir no nosso próprio impulso, né? A gente não pode se vingar do outro, mas a gente tem que entregar essa vingança diante de Deus e dizer, Deus, olha, eu já fiz de tudo com relação a fulano de tal, no meu trabalho, na igreja, na família, eu entrego essa pessoa ao Senhor, porque eu não quero mais ter que lidar com esse indivíduo. Agora age em meu favor, meu Deus, porque eu não sei mais o que fazer. Então, os salmos, eles nos ensinam muitas coisas a respeito disso, né? A nós externalizarmos aquilo que Deus, irmãos, já sabe no nosso coração.
Deus, quando você vai orar pedindo lá um carro, uma casa, ou quando você foi pedir esse maridão bonito, essa esposa bonita que você tem, né? Ou quando nós oramos pelos nossos filhos, ou quando nós oramos pela nossa família, Deus sabe qual é a intenção do nosso coração. Quando nós oramos pelos nossos filhos, por exemplo, pode surgir no nosso coração aquele desejo de que os nossos filhos sejam perfeitos. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas pensem que nós temos uma família perfeita. Só que nós não temos. E em se tratando de uma família cristã, isso parece que aumenta muito mais. E nós pensamos que os nossos filhos são anjos, quando na verdade eles não são. Eles são pecadores, como qualquer um é pecador. Inclusive os filhos do pastor são pecadores, né? Eles não são anjos, eles não voam ainda, né? E às vezes a gente tem por detrás dessas nossas orações esse desejo, então, de mostrar para os outros de que nós temos uma família perfeita, que nós estamos bem financeiramente, de que nós temos a nossa vida tranquila diante de Deus, né? Quando na verdade a gente sabe que não é bem por aí. Às vezes isso pode acontecer também, Aristo, até quando a gente tem uma doença. E a gente quer que Deus cure aquela doença. Por quê? Porque a gente não quer mostrar para as pessoas o quanto nós somos frágeis. Como se doença fosse algo, como é que eu posso dizer, né? Como se fosse algo que fosse denegrir o nosso valor diante de Deus e diante das pessoas. Então nós oramos para que Deus cure, porque a gente não quer revelar as nossas fraquezas. Nós não queremos revelar as nossas limitações. Nós não queremos revelar o quanto nós somos fracos, débeis. E a gente quer mostrar que nós somos fortes. Como diz meu pai, né? Tem que mostrar que é durão. Mas não tem, durão não dá mais. Passou, né? Nós não somos mais aqueles que nós éramos antigamente. Então, quando acontece algo dessa natureza conosco, muitas vezes isso pode revelar essas coisas no nosso coração, né? De que nós, na verdade, gostamos de mostrar para as pessoas o quanto nós estamos bem. Aí eu estou falando da questão da saúde, né? Mas, na verdade, a gente sabe que esse problema de saúde vai mexer com o nosso coração. Por isso que Deus, muitas vezes, não nos cura. Deus não, você pode orar a vida inteira, Deus não vai curar você daquela enfermidade. Como Paulo diz, né? Eu orei 3 vezes e Deus não tirou isso de mim. Porque Deus tinha um propósito com aquilo, né? E muitas vezes é essas coisas que revelam o nosso coração, revelam aquilo que nós temos dentro de nós, que é aquilo que estava oculto, né? E Deus traz à tona através dessas coisas, tá? Ana Josina quer falar aqui? Eu quero chamar a reflexão, pastor, porque a cobiça são experiências que a gente vive, né? Até agora a gente falou só de coisas boas, mas infelizmente nós temos pessoas que cobiçam ficar doente para chamar a atenção, cobiça ser cuidado, ele nunca sara, ela caça a doença o tempo inteiro. Se você falar de uma doença, e também tem esse lado bem assim, eu posso até dizer que eu já vivi isso em algum tempo, não por doença, mas assim, de colocar diante de Deus, assim, meu Deus, a tua graça me basta, mas em muitos momentos parece que o próprio sofrimento da gente, por si só, ele torna o nosso ídolo. E a gente pensa que aquilo ali, por si só, basta. Então, existem coisas que a gente precisa refletir no nosso dia a dia, que se torna ídolo do nosso coração, até aquilo que nos destrói, aquilo que nos aproxima mais da tristeza, porque aquilo nos torna importante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É só isso que eu queria trazer a reflexão. Às vezes até na igreja, né? Às vezes quando a gente pensa assim, não vou mais naquela igreja porque lá tem um bando de pecador. Porque todo mundo lá é assim. Porque todo mundo lá é assado. O que você esperava? E às vezes o que essa pessoa tem por detrás é que ela quer encontrar pessoas perfeitas, né? Às vezes o que ela quer encontrar é exatamente esse cuidado e esse afago excessivo. Mas por quê? Porque ela nutre algo que é do coração dela. E muitas vezes as pessoas se decepcionam com a igreja por causa disso. Que elas vêm buscando algo que a gente não pode dar, que é perfeição, né? Nós não somos perfeitos. Se tiver alguém perfeito aqui, pode levantar as mãos aqui que nós vamos orar por você, viu? Tá mentindo. Hã? Dona Joemi quer falar aqui, Lucas, e depois o Alson.
Só passar ali, por favor. E o Walson. Que agora eu descobri que tem o Walson e tem o Walson. Ah, eu faço uma confusão danada. Hã? Todos homens de Deus. É. Pastor, Sim, dona Jaime. A senhora pregou, o que o senhor falou, que eu entendi em resumo em duas palavrinhas: o ter e o ser. Aham. O ter fica aqui nesse mundo. Ter Sim. carro bonito, ser bem próspero em tudo, vai ficar nesse mundo. E o ser, que é eterno, que é a nossa alma, muitas vezes não fica em segundo lugar. Sim. Então, temos que colocar essa simples palavrinha, ser, que é a nossa alma em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É só resumir e pôr em prática a palavra de Deus. Amém. O Walson ali para a gente encerrar. O pastor, alguns teólogos eles falam que a palavra coração, quando está na Bíblia, ela tem vários significados, né? Um deles é esse que a gente conhece mesmo, é o próprio órgão. Sim. Né? Um deles é, às vezes, porque está tomando alguma decisão emocional, que coincide aqui com a cultura do Brasil e de outras nações. Na época lá foi escrito alguns livros do Antigo Testamento, né? E tem alguns textos que corroboram com essa visão desses teólogos. Deixa eu tentar pegar aqui. Acho que somente um. É que o coração era um sinal, porque ele fala, é o local onde você tomava decisões racionais, que na nossa cultura aqui seria a mente. Né? Quando a gente vai tomar uma decisão racional, a gente associa ao cérebro, né? E não ao coração. Né? Então, você está com um filho, ele faz alguma coisa errada, você fica sempre naquele dilema, quem é pai sabe isso, né? Com o coração você quer perdoar tudo, né? Mas pela mente lá e pela orientação da palavra, você sabe que tem que dar alguma punição, seja ela qual for, de acordo com o que foi cometido. Né? Aí alguns textos realmente, quando a gente substitui coração por mente, já fica mais fácil de entender. Inclusive, em algumas traduções, eles já tiram, nem fala no coração, ele dá a ideia que é um... Aí, só para dar um exemplo aqui, por exemplo, Gênesis 6:5. Aí, o texto na NVI, né, que é mais literal, ele fala o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Quando a gente pega outras traduções, ele não fala nem coração, porque o pensamento, na nossa cultura aqui, é da mente. Naquela cultura da época, e alguns defendem que era associado ao coração, como sendo uma coisa mais racional, e a emocional era dos rins, uma coisa assim, mas só para a gente entender. Que dá a entender também, depois, chegando no 10º mandamento, naquele de assim, não ajuntais tesouros aqui neste mundo, né? Porque aí onde tiver, né, a questão dos tesouros está seu coração, é sua mente, né? Você fica pensando naquele, e isso realmente tem que se policiar, né, da pessoa, apesar que aqui não foi tão destacado, mas a questão de você cobiçar alguma coisa, a que o senhor falou, na realidade, disso, né? Providência de Deus na vida de cada um, você está indo contra Deus, pela sua situação. Você tem que estar contente com aquilo. Não quer dizer que você não possa almejar alguma coisa a mais. Né? Deus também fala que você pode. Você não pode estar com o seu coração ou sua mente naquilo. Né? Você pode ter, né, cobiçar, ter maiores riquezas, inclusive para ajudar outras pessoas. Né? Quanto mais riqueza você tem, mais pessoas você pode ajudar. E essa questão do 10º mandamento é mais também isso também, né? De você ficar sempre na mente, né? Analisando um caso, uma pessoa prosperando, e você questionando aquilo, pergunta por que não é você. Né? Às vezes a gente coloca o coração, mas às vezes isso influencia mais a questão do seu pensamento. Você fica, né, nesse 10º mandamento, incomodado, né? Está alguém lá, né, prosperando, às vezes você fez a mesma coisa e foi um ou outro, isso é providência de Deus. Então era só para destacar essa questão do coração como sendo um local onde você toma decisões, no caso da cultura brasileira aqui, emocionais, né, que a gente tem o cérebro para racionais, e na época alguns defendem que essa associação, em vez de colocar o cérebro, em muitos textos bíblicos aqui, ele coloca coração, mas a ideia dele é de uma decisão racional, de estar com os pensamentos naquilo. E um exemplo, na minha visão, que seria bastante
direto é esse de Gênesis 6:5, que ele fala na NVI, inclinação dos pensamentos do coração. Mas ele está você está com a mente querendo fazer alguma coisa mal, planejando, etc. A grande questão aí, Watson, que a gente precisa perceber, só para a gente trazer mais clareza a respeito disso, é que a Escritura ela não revela o coração como sendo algo emocional, né? O coração, na verdade, é o centro, ele é o cerne de toda a vida, né? Por exemplo, Provérbios 4:23, aquele texto que a gente bem conhece, né? Ele diz assim, guarda o teu coração, porque dele, ou seja, do coração, procedem as saídas da vida, né? Então, o que a Escritura mostra para nós é que tudo aquilo que concerne a nossa vida parte desse centro que é o coração. Jeremias depois vai dizer, né, que Deus vai imprimir a lei dele na nossa mente e no nosso coração, né? Então, é nesse sentido aí que eu estou usando a palavra coração, né? É no sentido de que ele é o cerne, né? Lógico, vai passar pelas emoções, vai passar pela vontade, vai passar pelos desejos, vai passar por tudo isso, né? Mas o aspecto que eu quero frisar é de que tudo começa nesse ponto comum, né? Que é o ponto do coração. É ele que, inclusive, vai nos fazer tomar as nossas decisões, né? É ele que vai nos levar e nos vai conduzir a fazer as nossas escolhas. Então, é nesse sentido aí que eu estou usando a palavra coração. É interessante, pastor, que no texto lá realmente de Jeremias, que aí confunde um pouco, porque no próprio versículo ele cita os dois. Sim. Não é? Porque muitas das vezes você substitui. Não tem coração, se botar cérebro ali, mente, a interpretação fica mais. Mas nesse específico, ele fala que deixa eu só pegar aqui rapidinho, é o 31. Diz lá, eu vou imprimir a minha lei 31, é Jeremias 31:33. Ele fala o seguinte, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Estou lendo na área, né? Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Na NTLH, ele já mantém. Na NTLH, muitas vezes, ele até omite a palavra coração e dá a entender que é uma atitude racional. Mas nessa aqui, ele realmente coloca tanto o coração como a mente. Aí na NTLH, ele fala assim, quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. É interessante que, nesse caso, ele cita os dois. É um assunto que a gente pode discutir depois, que ele é um pouquinho mais amplo. Quando você vai pensar, por exemplo, na fé verdadeira, que a gente fala que é a fé fidúcia, né? Que é aquela fé que realmente é a fé salvadora, ela é a fé do coração. Então, existe uma diferença entre aquela fé que é apenas uma fé intelectual, de entendimento, que muitas vezes as pessoas têm, elas compreendem o Evangelho, elas sabem a respeito da salvação, mas essa fé ainda não desceu no coração, que é o que a gente chama dessa fé verdadeira, da fidúcia, né, que é a confiança que o indivíduo faz de realmente colocar toda a sua vida naquilo. Então, eu não lembro quem citou essa frase, né? Mas diz que a maior distância que o Evangelho pode percorrer é isso. É da mente ao coração. Não é difícil você mandar um missionário lá para o Timor-Leste. O difícil é o reverendo Gessé fazer com que ele não, né? Mas para que o Espírito Santo, então, leve aquilo que ele está falando ali, da mente das pessoas que estão ouvindo ao coração delas, para que elas, de fato, coloquem o coração delas, ou seja, elas apostem toda a vida delas naquilo dali. Então, por isso que a fé cristã ela tem esse aspecto, né? Quando a gente coloca, de fato, o nosso coração. Porque é dali, então, que nós vamos moldar a nossa vida e as nossas atitudes. Então, se no meu coração, de fato, está implantado que a minha vida existe para a glória de Deus, tudo que vai emanar disso aí vai servir para isso. Eu vou trabalhar para a glória de Deus, eu vou ter dinheiro para a glória de Deus, os meus bens são para a glória de Deus, a minha família é para a glória de Deus, a minha vida toda é para a glória de Deus. Mas se o que emana do meu coração é um desejo pessoal, é um aspecto meramente humano,
tudo isso também vai desembocar nas minhas atitudes e naquilo que eu faço dia após dia, e às vezes sem a gente perceber. A gente vai ser conduzido pelas motivações do nosso coração. Então, o coração é o cerne, ele é o centro da nossa vida, né? E é isso que nós precisamos compreender.